E aí, meu amado aluno, meu querido fera, meu aprovado, como é que você está? Você está bem? Comigo tá tudo bacana. Que bom que você está aqui para essa nossa primeira aula de ligações químicas. E como sempre, a gente terá várias videoaulas com aprofundamentos importantes para você ter condições de fazer qualquer concurso no Brasil, seja Enem ou seja vestibulares mais concorridos, com um grau de dificuldade maior. Certo? Então essa primeira aula é importantíssima, porque eu vou falar um pouco da introdução da química, de ligações químicas. Você já observou que alguns materiais são sólidos, por exemplo, como o carvão, né? O carvão é sólido. Você já observou que outros são líquidos, como a água, que outros são gasosos, como o ar? Você observou que esses carvão, água e ar estão em estados físicos diferentes? Você já ouviu que alguns são duros, como o granito, por exemplo? Outros são moles, como a cera? Que outros conduzem a corrente elétrica, como os metais, que a gente viu em tabela periódica, né? Como os metais. Que outros nem conduzem tanto a energia elétrica, como a borracha, por exemplo. Você sabe que a borracha não conduz a corrente elétrica. Que uns quebram mais facilmente, como o vidro, e que outros são mais duros, como o aço, por exemplo. E aí eu pergunto a você, o que é que esses caras têm de diferente? O que é que fazem eles serem diferentes? Basicamente, nós temos dois fatores para isso. O primeiro são as ligações químicas, que é o que nós vamos estudar nessas videoaulas, as ligações químicas. E o outro fator são justamente as estruturas geométricas. Certo? Então, de estrutura geométrica, geometria molecular, a gente vai estudar em outras aulas. Beleza? Então, hoje nós sabemos que em condições ambientais, apenas os gases nobres, né, são encontrados na natureza isolados. Ou seja, eles não têm a tendência a se unir. Então, eles são encontrados na natureza isolados. E justamente por eles serem isolados, dizemos então que eles são muito estável, né? Eles são estáveis. Os gases nobres, eles são poucos reativos. Como eles são muito estáveis, eles são pouco reativos. Eles não têm a facilidade de se ligar com ninguém e nem de reagir, certo? E ao contrário dos gases nobres, nós vemos que outros átomos tendem a se ligar entre si, a se atrair mutuamente, às vezes com ele mesmo ou com outro átomo de outro elemento, formando o que a gente chama de agregados estáveis. E esses agregados estáveis, eles formam justamente as substâncias. Então, as substâncias, elas são formadas quando os átomos se atraem, formando as moléculas ou os aglomerados iônicos, que é o que nós vamos ver nesse capítulo. Aqui você vai diferenciar o que é uma molécula, o que é um aglomerado iônico, o que é um composto molecular, o que é um composto covalente. Então, eu gosto muito de citar esse exemplo do sódio e do cloro. O sódio e o cloro separados, eles não existem. Eles não existem livres, certo? Então, eles não existem livres. Mas eles se atraem e formam o nosso famoso NaCl. Quem é o NaCl? O NaCl é o cloreto de sódio.
E quem é o cloreto de sódio? Opa! De sódio é o nosso querido sal de cozinha. Então, as forças que mantêm esses átomos unidos são fundamentalmente de natureza elétrica e são responsáveis pela ligação química. Por que natureza elétrica? Porque a gente vai ver que aqui há uma tendência do sódio doar um elétron e o cloro ganhar um elétron. A gente vai falar disso daqui a pouco. Agora, na metade do século XX, os cientistas já haviam percebido que os átomos, por exemplo, de hidrogênio, eles só faziam uma ligação, né? Eles só podiam fazer uma ligação só, né, com outro átomo ou com ele mesmo. Já o oxigênio pode fazer duas ligações, o nitrogênio pode fazer três ligações, o carbono pode fazer quatro ligações, e foi daí que surgiu a teoria de valência, né? O que é os elétrons de valência? Você vai lembrar, os elétrons de valência são os elétrons da última camada. Então aí surgiu a ideia de valência, que entendia como a capacidade de um átomo se ligar ao outro. Então a gente diz, por exemplo, que o hidrogênio ele é monovalente. Monovalente. O oxigênio, como tem a capacidade de fazer duas ligações, ele é bivalente. O nitrogênio, como faz três, pode fazer três ligações, ele é trivalente. O carbono, como pode fazer quatro ligações, ele é tetravalente. Certo? E você sabe muito bem que ao unir o hidrogênio com o oxigênio, você vai formar o H2O. Ou seja, o hidrogênio continua fazendo uma única ligação e o oxigênio está fazendo duas ligações. Se você ligar o hidrogênio com o nitrogênio, aí você vai ter essa estrutura aqui, ó, o nitrogênio ligado a três hidrogênios, ou seja, o hidrogênio, você vai ter que ter três hidrogênios para um nitrogênio, mas cada hidrogênio continua sendo monovalente. Já o nitrogênio, ele é trivalente. Observe que está fazendo três ligações. Se você ligar o hidrogênio com o carbono, você vai ver que você vai precisar de 4 hidrogênios para um carbono, porque cada hidrogênio ele é monovalente, ó. Cada hidrogênio fez uma ligação. Em compensação, o carbono fez 4. 1, 2, 3, 4 ligações. Então você já sabe que monovalente faz uma ligação, divalente 2, trivalente 3 e assim sucessivamente. E aí foi em 1916 que Gilbert Lewis, né, e Walter Kossel fez a seguinte teoria, que é a teoria eletrônica de valência. O que é que se baseia isso? Se baseia no seguinte: os gases nobres, como a gente já sabe, eles não se ligam facilmente com ninguém. A gente sabe que os gases nobres, o hélio tem 2 elétrons na camada de valência, mas todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência. Então, quem tem 2 elétrons na camada de valência? O hélio. Mas todos os outros, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Então, com exceção do hélio, todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência. E aí foi chamado de octeto eletrônico. A última camada chamada de octeto eletrônico. E aí, Lewis, vou escrever o nome dos caras aqui para você, tá? E aí,
Lewis, vamos falar um bocado desse cara, viu? E o Cossel, eles observaram que os gases nobres, eles já têm na sua última camada o máximo de elétron possível. No hélio, o máximo de elétrons possível é 2, e os caras o neônio, argônio, plutônio, xenônio e radônio tinha 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, os átomos de gases nobres têm um número máximo de elétrons na última camada, com 2, que é o caso do hélio, ou com 8 elétrons. Então, Lewis e Cossel lançou a seguinte hipótese, que é aí que você já sabe. Se você já estudou, né, em algum momento de ligações químicas, você já escutou a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Um átomo, para adquirir estabilidade, ou seja, ele fica estável, quando ele possui 8 elétrons na camada mais externa ou 2 elétrons apenas na camada K. Então a regra do octeto está relacionada à estabilidade. Deixa eu escrever aqui. Estabilidade. E aí foi convencionado o seguinte: na prática, quando dois átomos se ligam, ou eles vão trocar elétrons, certo? Ou eles vão trocar elétrons, ou seja, um vai ganhar e o outro vai perder. Ou eles vão compartilhar elétrons, certo? E daí surgiu os 3 tipos de ligações que nós vamos estudar. Quais são os 3 tipos de ligações químicas que nós vamos estudar? Vou fazer aqui para você não esquecer mais. Nós vamos estudar nesse capítulo, aliás, nesse capítulo, ó. Nesse capítulo, se tiver o módulo, é nesse capítulo, né? Nós vamos estudar as ligações iônicas, são aquelas que ocorrem quando um cara dá e o outro recebe elétrons. Nós vamos estudar as ligações covalentes e os seus tipos, né? Que aqui ocorre um compartilhamento de elétrons, o que é meu é seu, o que é seu é meu. E nós vamos estudar as ligações metálicas, que aqui, na verdade, não existe esse negócio de um elétron meu, um elétron seu, eu vou dar para você e eu vou receber. Existe aqui um mar de elétrons, certo? Então, você agora já sabe o básico para a gente começar a estudar ligações iônicas. E a pergunta é, como é que forma uma ligação iônica, Sandrão? Justamente na nossa próxima aula. Fica aqui, não sai não.